Gente, cerca de 84 mil crianças e adolescentes de 5 até 17 anos estavam exercendo algum tipo de trabalho doméstico em 2019. É o que diz o estudo elaborado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual, o PNAD. As crianças trabalhavam principalmente como cuidadores de outras crianças e desempenhando também serviços domésticos. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Guilherme Silva. Ele é mestre em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia. E é de Uberlândia que ele fala com a gente ao vivo agora. Guilherme, boa noite para você. Boa noite. Como é que o senhor avalia esse número de crianças trabalhando? Olha, qualquer número, qualquer quantidade de crianças em atividade de trabalho é prejudicial, né? Não é visto como um bom número, né? O ideal é que as crianças, principalmente na faixa de 14 a 17 anos, né, até os 17 anos, que elas estejam estudando, né, e não trabalhando, né? Porque o trabalho, de certa forma, embora o trabalho seja algo importante para a cultura das pessoas, né, o trabalho em si, tá, para a criança num estágio de formação, é muito desgastante. Tá? No caso do trabalho infantil doméstico, tá? Esse é o trabalho que geralmente a sociedade tende a não enxergar ele como prejudicial, porque ele é exercido em casa, ele é exercido nas casas das famílias, né? E a sociedade tem uma certa maleabilidade, né? Ou seja, a sociedade tende a aceitar melhor o trabalho infantil doméstico, porque ele não aparece, ele não é tão visível. Por exemplo, como mostram as imagens, né? As crianças não estão na rua, elas estão nas casas. Mas ele também é prejudicial, porque ele expõe as crianças, principalmente as meninas negras, né? A produtos químicos, a atividades que são lesivas, né? Para a coluna, por exemplo, como carregar idosos, carregar crianças, ao risco de queimaduras, e as pessoas não estão enxergando isso porque, de certa forma, na nossa sociedade a gente tende a aceitar. Mas qualquer número, qualquer quantidade de trabalho infantil não deve ser visto como um bom... Guilherme, a gente sempre falava no trabalho infantil, a gente falava em adolescentes de 14, 15, 16, 17. Só que agora não. Esse estudo mostra que essas crianças estão trabalhando a partir dos 5 anos, ou seja, parece que cada vez mais cedo elas começam nessas atividades, né? Sim, sim. No caso das meninas, né, que é o grupo mais afetado, né, o trabalho infantil doméstico geralmente é a porta de entrada para o mundo do trabalho, né? E eles começam cedo. Começa-se dos 5 anos, né, com atividades e muitas vezes cuidando de outras crianças também, né? O trabalho infantil doméstico ele é um instrumento que as famílias mais pobres utilizam para liberar horas para que os adultos possam trabalhar, né? Então, a criança que ela tem 7, 8 anos, cuida da de 5 anos para que a mãe dessa de 5 anos possa sair trabalhar, né? Nesse sentido, é uma forma de trabalho que é invisível, que precisa ser muito mais observada do que tem sido. Guilherme, qual é o prejuízo, se a gente for olhar na prática mesmo, para o estudo, para o futuro dessa criança? Porque tem muita gente que ainda pensa assim, mas o menino tem que trabalhar mesmo para ajudar os pais, para começar a aprender logo mais cedo, né? Quer dizer, uma visão errada, né? E no futuro, o que pode acontecer com essa criança? Olha, eu acho que o melhor parâmetro para a gente poder comparar é comparar uma criança que não trabalha com uma que trabalha, né? Acho que vou falar uma obviedade, mas serve para as duas. O dia tem 24 horas. Para a criança que não trabalha, ela vai se dedicar 4 horas para estudar, talvez 1 hora para o transporte diário, e vai poder dedicar o resto da tarde ou para fazer uma aula de reforço, ou para poder brincar. E a brincadeira também é uma atividade de aprendizado, né? E no futuro, essa criança que passou a vida toda sem trabalhar vai ter melhores chances, por exemplo, de entrar na faculdade. Já a criança que trabalha, né, ela vai passar uma parte do tempo na escola, uma parte do tempo fazendo o translado da casa, da escola para o trabalho, né? No trabalho, ela vai gastar uma determinada quantidade de tempo. Depois, quando ela chega em casa, muitas vezes é preciso, inclusive, que ela faça também os afazeres domésticos, que é um pouquinho diferente do trabalho infantil doméstico. O trabalho infantil doméstico é uma atividade remunerada, a criança é contratada e recebe por isso. O afazer
atividade de cuidado dos trabalhos domésticos na sua própria casa, né? Então, essa criança não tem o mesmo tempo e nem as mesmas oportunidades de estudar que a criança que não trabalha. No futuro, essa criança vai ter dificuldade, inclusive, em concluir o ciclo escolar, né? Ela não vai conseguir estudar para as provas, né? Ela vai perder o interesse de permanecer na escola, né? Não só a criança, mas a própria família, porque a criança não vai conseguir passar pelas séries, né? Então, o trabalho infantil, ele é um empecilho porque ele afeta a condição, a capacidade da criança se preparar para entrar no mercado de trabalho de uma forma mais favorável. Tá certo. Guilherme, muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa noite, bom fim de semana. Eu que agradeço, boa noite, bom fim de semana a todos.